No último vídeo, criamos a nossa API e ela respondeu com Hello World, mas tem um probleminha, ela não lembra de absolutamente nada entre uma execução e outra. Toda vez que você reinicia o servidor, os dados simplesmente desaparecem. E isso não faz sentido numa aplicação real, correto? A gente precisa de persistência de dados. Então hoje vamos resolver isso. Vamos conectar nossa API ao MongoDB usando o Mongoose. Mas antes de sair escrevendo código, eu preciso te explicar alguns conceitos. Então vem comigo e bora entender esses conceitos. Então bora entender o que é banco de dados, como que funciona o MongoDB. O que é banco de dados? Um banco de dados é um sistema que armazena informações de forma permanente no disco rígido ou SSD, diferentemente de quando a gente roda a nossa aplicação e fica tudo salvo na nossa memória RAM. Por isso que toda vez que a gente reinicia a nossa aplicação, todos os dados se perdem. E é justamente esse problema que os bancos de dados vêm para resolver. Tá bom, banco de dados, nós temos algumas abordagens, SQL e NoSQL. Vamos entender primeiro o que é a abordagem SQL, para depois a gente entender o que é uma abordagem NoSQL. Na abordagem SQL, a gente organiza os dados em tabelas com linhas e colunas, tipo uma planilha do Excel mesmo. A estrutura ela é rígida e você precisa definir um esquema antes de inserir os dados nas tabelas. E na abordagem SQL, utiliza a linguagem SQL para fazer consultas e é excelente quando seus dados têm relacionamentos complexos, como um sistema bancário, onde contas, transações e clientes estão todos conectados. E como eu disse, ela é ótima para um sistema onde você tem conexões, que no caso são relacionamentos complexos. Por exemplo, você tem uma transação que foi feita pelo cliente X e essa transação está relacionada a esse cliente. Mas agora bora entender o NoSQL. Ele armazena dados de forma flexível, geralmente como documentos JSON. Não existe um esquema fixo, você pode adicionar campos diferentes em cada documento. É perfeito para aplicações que evoluem rápido, onde você não quer ficar preso a uma estrutura definida. Por que a MongoDB? Porque ela simplesmente não armazena o JSON puro, ele armazena como BJSON, um JSON binário. E isso é super rápido, tanto para salvar quanto para ler. Isso é bom, isso nos traz performance, sem contar com a integração natural com JavaScript e Node.js, sem contar também com o esquema flexível e sem aquelas migrations complexas. Então, como funciona o banco de dados MongoDB? O banco de dados MongoDB utiliza de collections e documents. Utilizando uma linguagem natural para a gente entender melhor, collections são como gavetas ou pastas que guardam documentos, que podem ser dados de um registro, como um usuário, detalhes de uma compra ou pagamento e etc. Então, bora ver uma ilustração de como é estruturado um banco de dados MongoDB. Simplesmente a gente tem o nosso banco de dados e dentro do nosso banco de dados nós temos as collections. E dentro das collections a gente tem os documentos. Vamos pensar assim, o banco de dados é como um armário enorme. E dentro desse armário nós temos várias gavetas. E dentro dessas gavetas nós guardamos documentos que guardam dados, beleza? E como a gente viu, o banco de dados é como um armário. Nesse armário nós temos as collections, que são as gavetas. E dentro dessas gavetas nós temos os documents, que são os documentos. E dentro dos documents a gente guarda dados, tranquilo? E o que pode ser esses dados? Como eu disse, pode ser dados de um usuário, detalhes de uma compra, de um pagamento, de um endereço. Beleza, agora que a gente deu uma olhada superficial, a gente já pode ir criar o nosso banco de dados hospedado na nuvem. E para criar o nosso banco de dados, eu vou estar utilizando a Square Cloud. A Square Cloud é a melhor opção para você que quer tirar sua ideia do papel ou para você que já tem sua ideia validada e simplesmente quer subir de nível com uma hospedagem mais segura, rápida e eficiente. Caso você se interessou, o primeiro link da descrição é o link da Square Cloud para vocês testarem. Então bora começar abrindo o dashboard da Square Cloud para a gente criar a nossa instância de bancos de dados. Aqui no nosso dashboard a gente vem para a seção de banco de dados, aperta em criar banco de dados e coloca aqui o nome que a gente quer dar para essa instância, por exemplo, instância de DBs. Aqui, se no seu caso não estiver selecionado o MongoDB, você aperta aqui e seleciona. E você coloca aqui a quantidade de memória RAM que você quer disponibilizar para essa instância. Para o meu caso vai ser 1 GB. E vocês apertam aqui em criar banco de dados. Mas como eu já tenho meu banco de dados criado,
já está aqui. Quando você clicar em criar banco de dados, você vai ter que esperar um pouquinho. E nesse tempo você pode vir aqui na URL que eu vou estar deixando aí na descrição para vocês estarem baixando o MongoDB Compass, que é o que a gente vai estar utilizando para estar criando o nosso banco de dados com uma interface gráfica e caso vocês queiram editar ou visualizar algum dado futuramente, vocês terem uma interface gráfica instalada na sua máquina para você estar fazendo isso de forma fácil. E aqui nesse link, vocês podem descer aqui em MongoDB Compass GUI e estar selecionando a versão estável, caso não esteja selecionada, e o seu sistema operacional aqui, beleza? Vocês apertem download, ele vai estar te redirecionando para um link para vocês fazerem o download, faz o download, executa o arquivo e ele vai estar instalando automaticamente para você. E caso ele não abra automaticamente após a instalação, basta você pesquisar por MongoDB Compass desse jeito aqui, que ele vai aparecer e é só você abrir ele normalmente, tranquilo? Depois que vocês instalarem o MongoDB Compass, vocês vão vir aqui e vão copiar a sua URL de conexão. Fazendo isso, vocês podem vir aqui em Add New Connection e colocar a sua URL de conexão aqui. Não se esqueçam de apagar o que já estava lá e colar aqui. Eu vou estar colocando o nome da nossa conexão de Vídeos Fastify. E a gente vai vir aqui em configurações avançadas de conexão e vem em TLS SSL. Beleza, aqui a gente vai precisar de 2 certificados, o de autoridade e o do cliente. Para isso a gente vem aqui em certificado, no dashboard da Square Cloud, selecionar certificado e faz um download desse certificado e move para dentro da pasta do seu projeto. Eu costumo vir aqui e salvar ele numa pasta chamada .certs no root do meu projeto. Então eu colo aqui e pronto, já fiz o download do meu certificado. Agora a gente volta no MongoDB Compass e seleciona o nosso certificado. Se o seu já não abrir no path, basta você ir até o seu certificado onde você salvou ele. E pronto, a gente seleciona aqui e com isso a gente já adicionou o nosso certificado, a gente pode salvar e conectar a nossa instância. E rapidinho ele vai estar conectando. Aqui a gente tem 3 bancos de dados que a gente não vai estar mexendo, que são bancos de dados que a Square Cloud utiliza por baixo dos panos. Então bora estar criando o nosso banco de dados, que eu vou estar chamando ele de main, e eu vou estar criando uma collection, e eu expliquei mais cedo o que é uma collection. Se você pulou, volta lá para você entender um pouco. E o nome dessa collection vai ser users. E pronto, vou estar criando o banco de dados. Pronto, criamos o nosso banco de dados. Agora bora voltar aqui e bora estar fazendo o seguinte no nosso projeto. Bora estar mudando de branch, criando uma branch nova para o nosso episódio 2. Pronto, aqui a gente já mudou de branch e caso ela não exista, a gente cria uma nova. Tranquilo, a gente pode visualizar aqui que a gente já mudou de branch. A gente pode mexer no nosso arquivo de variáveis de ambiente. Bora estar criando a nossa variável de ambiente, MongoDB, URI, e a gente vai estar passando a nossa URL de conexão. E pelo amor de Deus, não compartilhe essa URL de conexão e nem seu certificado com ninguém, tranquilo? Bora abrir aqui o nosso git ignore, bora estar criando uma definição para o nosso certificado. Então, .certs. Então, após a gente fazer isso, a gente adicionou os nossos certificados aqui no git ignore. A gente pode salvar aqui o nosso .env e ir para o nosso arquivo, onde a gente valida as nossas variáveis de ambiente. E aqui a gente passa o nosso MongoDB URI como uma string. E pronto. Antes da gente começar a escrever código, a gente precisa instalar uma biblioteca que se chama Fastify-type-provider-zod, que ela simplesmente vai fazer toda a validação de body e de resposta que a nossa API vai estar dando para a gente ter uma tipagem melhor. Então, bora estar instalando ela. E agora, bora vir aqui na nossa pasta source, tá criando uma pasta chamada types, e dentro dela a gente vai criar o Fastify Typed Instance.ts. Aqui a gente vai estar exportando o tipo Fastify Typed Instance, que nada mais é um Fastify Instance com alguns genéricos. E quais são esses genéricos? O primeiro é o How Server Default, o segundo é o How Request Default Expression, depois o How Reply Default Expression, depois o Fastify Base Logger e depois o nosso Zod Type Provider, que caso o seu não apareceu autocomplete,
vocês podem vir aqui e tá importando lá da nossa lib Fastify Type Provider Zod. Agora bora vir aqui no nosso servidor. Logo abaixo da nossa constante de server, a gente vai estar definindo o server, o if type provider, e a gente passa aqui o genérico Zod Type Provider. E a gente chama isso aqui como uma função. Agora a gente vai setar o serializador, set serializer compiler. E aqui dentro a gente vai passar o serializer compiler lá da lib que a gente instalou. E a gente vai fazer o mesmo com o validator compiler. Então, set validator compiler e a gente passa o validator compiler da nossa lib. E pronto, agora a gente já tem tudo tipado bonitinho. Então, bora instalar agora o Mongoose. Enquanto o nosso Mongoose instala, a gente pode vir aqui no nosso source e tá criando uma pasta chamada services. E dentro desta pasta service a gente vai ter a pasta MongoDB e dentro dela a gente vai ter a connection. E aqui a gente vai estar importando o Mongoose. Lá do Mongoose a gente vai estar importando o nosso env lá do nosso arquivo de validação. E a gente vai exportar uma função assíncrona que nela a gente vai estar conectando ao nosso banco de dados. Primeiro a gente precisa pegar o caminho absoluto do nosso arquivo. Mas como na VPS e na nossa máquina serão caminhos diferentes, então a gente vai estar transformando isso em um código para a gente tendo essa dinamicidade. Então bora criar uma constante chamada certificate path e a gente vai passar aqui o path do node .resolve e aqui a gente passa o nome da nossa pasta, espaço e o nome do nosso certificado. E aqui embaixo a gente pode dar um console.log conectando ao banco de dados o if certificate e a gente passa o path do nosso certificado. E aqui embaixo a gente vai estar conectando utilizando o mongoose.connect e aqui a gente passa o nosso MongoDB URI, eu errei aqui no nome, é URI. E como segundo parâmetro a gente passa o objeto, onde a gente seta o TLS como true, que é o nosso tipo de certificado. A gente vai passar o TLS CA file com o path do nosso arquivo e o TLS certificate key file, que também vai ser o nosso certificate path. Logo depois a gente pode dar um console.log connected to database e a gente passa aqui o nome do banco de dados que a gente está conectado. E pronto. Agora a gente precisa iniciar o nosso servidor depois de conectar o nosso banco de dados. E para isso a gente vai estar fazendo em uma classe separada. Então bora vir aqui na nossa pasta source e bora estar criando um arquivo chamado app.ts. Aqui a gente vai estar exportando uma classe que vai se chamar app e nela a gente vai ter o server, que vai ser do tipo Fastify Typed Instance. E aqui no constructor a gente vai falar que a gente precisa receber esse servidor. E quando a gente receber, a gente seta ele aqui. E a gente define aqui uma função assíncrona para iniciar a nossa aplicação. Eu vou colocá-la dentro de um try catch para a gente simplesmente pegar qualquer erro que der e dar um console aqui. E aqui em cima a gente colocou a nossa função, a gente colocou o nosso código que inicia o nosso servidor e que está dando esse erro porque a gente não importou o nosso arquivo de validação de variáveis de ambiente. Pronto, ele já está funcionando normalmente. E agora a gente pode dar um await connect to database. E pronto. Aqui a gente já está conectando com o nosso banco de dados. A gente só precisa criar o nosso app utilizando a nossa classe aqui e dando um app.start. Tranquilo. Se a gente vier aqui e rodar o comando de inicialização no ambiente de desenvolvimento, ele está dando erro aqui, porque a nossa variável de ambiente não foi definida. Então, bora ver se não é um erro de digitação. Bora estar abrindo o nosso env aqui. E sim, é um erro de digitação, que eu coloquei MongoDB URI, e é só MongoDB URI. E por isso, como a gente alterou no nosso arquivo aqui de validação o nome, a gente vai ter que alterar aqui no nosso arquivo de conexão também. E uma coisa que eu tinha esquecido é de informar o nome do nosso banco de dados, que no nosso caso é main. Mas caso você criou o seu banco de dados com outro nome, você coloca esse outro nome aqui, tranquilo? Então bora reiniciar nossa aplicação. E pronto, ele estava dando um erro aqui,
Porque eu simplesmente passei o nome errado aqui do meu certificado. E agora que eu alterei o nome do nosso arquivo aqui no Path Resolve, deu tudo certo. Então a gente já está conectado ao nosso banco de dados main. Então agora a gente já pode começar a criar nossas rotas. Mas antes disso, a gente vai criar o modelo do nosso usuário. Tranquilo? Então bora criar a pasta models e dentro dela a pasta user. E dentro desta pasta, a gente vai ter um arquivo chamado user.model.ts. Aqui, a gente vai estar importando o Mongoose. E aqui, a gente vai estar... E logo aqui, a gente vai estar criando um outro arquivo que vai estar se chamando user.type.ts. Aqui dentro, a gente vai estar definindo o tipo da estrutura de dados do nosso usuário. Aqui eu vou estar exportando o tipo user, user model type, e nosso usuário vai ter um nome, que vai ser uma string, um e-mail, que também vai ser uma string, e uma idade, que vai ser um número. E pronto. A gente pode importar aqui também esse tipo, e logo aqui embaixo a gente pode estar exportando um esquema, que é como se fosse um molde do nosso usuário. Para a gente estar criando esse esquema, a gente vai fazer uma nova instância do mongoose.schema e a gente passa aqui o user model type como generic. E agora que a gente abrir chaves aqui, a gente vai ter autocomplete para a gente. Então o nome vai ser uma string, o e-mail também vai ser uma string e a idade vai ser um número. Beleza. E aqui embaixo a gente exporta agora sim o modelo do Mongoose. Então a gente exporta o useModel, a gente passa mongoose.model, a gente passa o generic type, userModelType, e a gente passa aqui o nome desse modelo, que no nosso caso vai ser user, e aqui a gente passa o nosso user schema. E pronto, aqui a gente já tem o nosso modelo de usuário criado. Agora sim a gente vai criar a nossa rota. Então dentro da pasta source a gente vai criar a pasta chamada routes, e dentro dela eu vou estar criando a rota chamada user. Aqui a gente vai estar simplesmente exportando uma função que vai chamar usersRoute, que a gente vai estar recebendo o server, que é do tipo fastify typed instance, e aqui dentro a gente vai dar um server.get na rota /users, e aqui a gente vai estar passando um objeto antes de passar a nossa função que vai conter a nossa lógica da rota. Então, beleza. Aqui nesse objeto que a gente passou, a gente vai estar definindo o esquema. E esse esquema precisa ser um objeto. Aqui no nosso esquema, a gente pode definir um sumário para a nossa rota. Que no meu caso vai ser getAllUsers. As tags eu vou passar como users. Eu posso passar até uma description. Retrieve a list of all users, ou seja, retorna uma lista com todos os usuários. E aqui a gente pode também passar a resposta, o esquema que a gente deve responder. Então, caso a requisição for um sucesso, a gente vai retornar um objeto. E aqui eu vou estar passando o objeto com o Zod. E aqui eu vou falar que a gente vai retornar uma message, que vai ser uma string. Eu também vou passar o data, que vai ser um array. E aqui no nosso user type, a gente pode estar transformando isso aqui em um esquema do Zod. A gente pode exportar aqui um user schema, e a gente chama aqui o Zod, e a gente passa aqui, que vai ser um objeto com name, e-mail e uma idade. E aqui, em vez de a gente exportar esse objeto, a gente exporta um z.infer com type of de user schema. Então aqui a gente simplesmente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar um data, que é um array de user schema. Pronto. Se a gente vir aqui no nosso user model, a gente não pode confundir com esse user schema com o U maiúsculo, tá? É com o U minúsculo. E aqui a gente pode passar também que em caso de erro, a gente vai retornar apenas uma message, tranquilo? E aqui na nossa lógica, a gente vai passar um try e também um catch, para a gente estar pegando o erro e pronto. Aqui a gente vai estar dando um console.error no nosso erro e a gente vai estar respondendo com o status 500, como a gente definiu aqui em cima, e com a mensagem que a gente também definiu. Então aqui em cima, bora estar pegando todos os usuários, fazendo assim,
await user model.find e a gente responde de acordo com o nosso esquema aqui em cima, retornando um status 200 com uma mensagem de user affected e com os dados, tranquilo? Então, logo abaixo, a gente pode criar nossa rota para criar os usuários. Então, a gente passa aqui que ela vai ser /users, a gente passa aqui o objeto que a gente vai utilizar no esquema e pronto. Bora estar definindo o nosso esquema aqui rapidão. E pronto, aqui a gente já definiu o nosso esquema, que a gente vai estar recebendo no body um usuário. Caso dê tudo certo, a gente vai retornar uma mensagem com o usuário, aqui com o status 201 de created. Caso o request for mal formado, a gente retorna o 400 com a mensagem e o 500, caso der um erro, com a mensagem também. Então, bora passar aqui o try já com o catch para ele parar de reclamar. E aqui a gente tem o console log e depois a gente retorna o erro. Aqui a gente cria o nosso usuário utilizando o user model.create e a gente passa o nosso body, tranquilo? E depois a gente vai simplesmente retornar um reply.status 201 com a mensagem user created e aqui a gente precisa passar um await aqui em cima, né, que eu esqueci. E os dados. Bora criar a nossa rota de put para a gente estar atualizando o nosso usuário. A gente passa o esquema e depois a gente passa a função assíncrona com o request e com o reply. E aqui a gente já vai estar recebendo um parâmetro via URL. E a gente vai precisar tipar isso também. Então, criando um esquema aqui rapidinho, a gente vai ter que passar os parâmetros via URL. E para a gente validar, vou estar passando aqui com o Zod. E esse parâmetro vai ser o ID, que ele vai ser do tipo string e com no máximo 24 caracteres. No body, a gente vai ter que receber os dados de um usuário, mas de maneira restrita, beleza? Aqui em cima, eu esqueci de passar isso, que é o ponto strict, a nossa rota post. Isso aqui simplesmente não deixa que envie mais informações do que realmente deve. Então pronto, aqui embaixo a gente vai estar tipando as respostas, que em caso de sucesso, a gente vai estar retornando a mensagem com os dados. E aqui é o seguinte, em caso de erro a gente retorna, em caso de um request mal formado a gente vai retornar uma mensagem, em caso do usuário não existir a gente retorna uma mensagem, e caso de erro a gente também retorna. Então já bora criar aqui o nosso try com o nosso catch, que a gente dá o console, depois a gente retorna a mensagem de erro. Então bora começar pegando o ID, a gente vai passar aqui o find by ID and update, e a gente precisa passar o ID do usuário e os dados dele. Caso o usuário não exista, a gente vai retornar com 404. E caso tudo dê certo, a gente vai retornar com 200 e com o dado. Agora bora criar a nossa rotinha, a nossa rotazinha de patch. Então bora passar aqui server.patch /users /id normalmente. Aqui a gente vai estar passando o nosso esquema rapidinho. E aqui no parents a gente vai receber o nosso ID. E no body, agora a gente não vai estar passando o strict, a gente vai estar passando o partial. Porque o put, a gente passou o strict, porque ele atualiza todo o recurso do usuário, ou seja, todo o usuário. Enquanto o patch atualiza apenas partes do recurso. Igual eu expliquei no vídeo anterior, que caso você não viu, o link na descrição. Recomendo bastante você assistir, caso você não está entendendo o que eu estou fazendo. Tranquilo? Então agora bora tipar aqui as respostas, que em caso de sucesso, a gente vai retornar a mensagem e os dados. Em caso de request mal formado, a gente retorna a mensagem. Em caso de not found, a gente retorna 404. Em caso de der erro no servidor, a gente retorna 500. Então aqui embaixo a gente vai estar passando o nosso try catch de novo. Agora passar aqui o nosso catch e pronto. Aqui no nosso try, a gente vai estar pegando o ID do usuário. A gente vai estar atualizando o nosso usuário. E caso ele não exista, a gente retorna o 404. E caso dê tudo certo, a gente retorna os dados com a mensagem, tudo certinho. E agora bora criar o de delete. Bora estar passando aqui o esquema e o nosso sumário normalmente. A gente vai ter que receber pelos parâmetros o ID do nosso usuário. E bora tipar aqui as respostas. Em caso de sucesso, a gente retorna o status 200 com a mensagem. E em caso de not found, a gente retorna apenas a mensagem. Em caso de erro, a gente retorna apenas a mensagem e pronto. Agora basta a gente estar inteirando sobre tudo isso. Bora passar o nosso try catch e em caso de erro a gente retorna aquela mensagem ali.
Agora a gente vai pegar o ID pelos parâmetros, vai deletar. Caso o usuário não exista, a gente retorna o user not found. Em caso de sucesso, a gente retorna que deu tudo certo. E agora o nosso servidor está rodando aqui. Eu vou estar cancelando e iniciando novamente para ter 100% de certeza que ele vai registrar a nossa rota. E a gente vai ter que voltar aqui no nosso app.ts e a gente vai criar aqui uma função que vai se chamar register routes. E aqui a gente vai simplesmente passar o users route e a gente passa o nosso servidor. Aqui no nosso server, logo após o nosso app, em vez da gente estar iniciando ele, a gente vai dar um app.register routes, beleza? E aqui a gente salva, já vai estar atualizando. E para a gente estar testando a nossa aplicação, a gente vai utilizar o Insomnia. E eu vou estar deixando o link dele na descrição para vocês baixarem com segurança. Tá aqui. A URL é insomnia.rest. Tranquilo? Você vem download aqui. Então, bora estar abrindo o Insomnia. Mas caso você utilize outro, tudo bem. Eu prefiro o Insomnia pela interface mais amigável. E pronto. Aqui já abriu o meu Insomnia. Eu já tenho uma collection que eu usei numa tentativa de gravação anterior. Mas eu vou estar criando aqui uma nova. Então aqui no lugar desse My First Request, eu vou estar renomeando para Get All Users. E aqui a gente vai estar fazendo uma requisição para a nossa API. Para a nossa API, que é localhost 8080. A gente envia o nosso request e retorna o nosso Hello World. Se a gente passar aqui a rota /users e enviar, ele vai retornar aqui para a gente o body com os usuários requisitados e com nenhum ali dentro, certo? Então, bora estar criando aqui mais uma requisição, mas agora para um usuário, create user, e como ela é do método post, a gente passa ali, pega essa URL, passa aqui, e a gente precisa passar um body do tipo JSON. E esse body vai ter o name, que eu vou estar passando de Eduardo, vai ter o e-mail, que vai ser eduardo.gmail.com, e-mail, na verdade, eduardo@gmail.com, e também a idade, que é a minha idade aqui, 16 anos. Então, bora estar executando e pronto, criamos o nosso usuário. Agora a gente pode vir aqui testar a nossa rota e ele já retornou o nosso usuário aqui. Mas como você pode perceber, a gente não está retornando também um ID. Se a gente vir aqui na nossa collection e atualizar, a gente vai ver que a gente tem o ID aqui do usuário, mas não está sendo retornado. Para resolver isso, a gente vai vir aqui no nosso user.type e a gente vai estar passando aqui o ID, que vai ser um z.string. E a gente passa aqui, que é opcional. Então, na hora que a gente fizer aqui o nosso get all users, já vai retornar aqui para a gente com o ID. Tranquilo? Então, a gente pode copiar o ID desse usuário aqui, estar vindo no nosso post, duplicando esse request, mas em vez de ser create user, a gente vai utilizar o update user. E aqui a gente muda o método para put. Agora mudar o nome do usuário para Square Cloud. E aqui no lugar de Eduardo, eu vou estar colocando Square Cloud. E vou estar enviando isso daqui. Ele retornou aqui para a gente que a rota não existe, porque a gente precisa passar o ID aqui na URL. Então, bora executar de novo e pronto. A gente atualizou o nosso usuário. E na hora que a gente buscar aqui, está o nosso usuário atualizado. Mas vamos supor que a gente precisa atualizar parcialmente o nosso usuário. Então, a gente vem aqui, cria um método patch, copia essa URL aqui, cola ela aqui e passa no body um JSON. Mas a gente vai mudar apenas um e-mail para squarecloud@squarecloud.app. E na hora que a gente enviar, ele vai estar atualizando aqui para a gente. Na hora que a gente buscar os nossos usuários, ele vai estar com o e-mail alterado aqui. Mas vamos deletar esse usuário. Então a gente cria um novo request e a gente só passa o delete e passa essa URL aqui contendo o ID. Na hora que a gente executar, o usuário vai ser deletado normalmente. E na hora que a gente buscar os usuários, não vai ter nenhum dentro do array. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Foi um vídeo até que longo, mas um vídeo que eu tentei buscar ao máximo explicar para vocês tudo o que eu estava fazendo. Sim, ocorreu erros durante a criação do vídeo.
E não foi uma vez, eu tentei gravar esse vídeo várias vezes. Até por isso que era pra ter saído na quarta, não deu pra sair na quarta. Na quinta, que no caso é ontem, não deu pra sair na quinta. E tô gravando hoje, sexta-feira, pra postar ainda hoje. Então espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo que eu expliquei. Caso vocês tenham dúvida, eu vou estar deixando também um servidor do Discord aí na descrição, que é o servidor do meu mano Lancode. Eu tô online por lá 24 horas por dia. Eu gosto bastante de interagir com o pessoal de lá. Você pode estar abrindo uma dúvida lá no chat de ajuda ou programação, que eu vou estar lá para te ajudar. Se você quiser, você pode até me pingar. Meu nome é Eduardo Developer, muito fácil de vocês acharem. Tô com uma fotinha bonitinha lá de pixel art. É só vocês entrarem, pedirem ajuda para mim, que eu e a comunidade lá vai estar te ajudando. Eu me chamo Eduardo Augusto. Tô muito feliz que você tenha assistido até aqui e é por isso que eu te adoro.